Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente trouxe a arquiteta Thaís Komatsu para falar um pouco sobre a atuação dela em cenografia. Eu sou Vinícius Coelho, minha dupla é Maurício Gomes, e essa é a nossa entrevista para a disciplina de exercício profissional. Bom, começando um pouquinho, Thaís, primeiro a gente gostaria de agradecer a sua presença, e a gente também queria que você se apresentasse, falando um pouco sobre a sua formação, como foi sua inserção nesse campo da cenografia e aonde você está atuando atualmente. Boa tarde, gente. Queria primeiro agradecer o convite do Maurício e do Vinícius para me falar um pouquinho aqui sobre a minha atuação no mercado de trabalho. Meu nome é Thaís, eu sou arquiteta formada pela UF. Eu me formei em julho do ano passado, vai fazer um ano agora, e estou atuando em cenografia mais ou menos nesse mesmo tempo também. Eu comecei o meu primeiro trabalho em cenografia na época que eu estava fazendo meu TCC. E a partir daí eu comecei a focar mais nessa área, entrei mais nesse mercado mesmo, que eu acabei gostando muito. Eu caí meio que de paraquedas dentro da cenografia, assim, eu vim para São Paulo e dentro de conhecidos, assim, eles acabaram me chamando para montar um festival, que é o Festival do Japão, vou falar um pouquinho mais para frente, né? E hoje eu atuo com montagem de festivais e também com cenografia em si, né? Montagem de set design ou montagem de cenografia para algumas empresas. E é mais ou menos por aí. Thaís, quais competências adquiridas na formação do curso de arquitetura e urbanismo você mais utiliza na prática cenográfica? E foi preciso alguma especialização? Acho que dentro da arquitetura, né, a gente tem uma profissão muito multidisciplinar. Então, as matérias do curso de arquitetura, hoje em dia eu consigo ver uma aplicação muito prática dentro da minha profissão, assim, principalmente nas matérias de projeto, né, ou nas matérias do começo da graduação até, quando a gente tinha aquelas coisas um pouco mais imaginárias, onde a gente tinha que fazer coisas mais volumétricas, as aulas mais práticas, assim. Eu acho que elas me ajudam muito dentro da profissão a pensar um pouco assim fora da caixa, né, fora da estrutura. E a estrutura em si também. Então, sistemas, apesar de muita gente não gostar, é bem importante, assim, não você saber exatamente fazer um cálculo em si, mas você ter uma noção estrutural das coisas e como as coisas funcionam. Eu acho que esses dois pilares dentro do curso de arquitetura foram bem importantes para a minha formação hoje. E falando um pouco de especialização, eu senti sim uma necessidade de me especializar depois, né? Eu comecei agora a fazer uma pós-graduação em cenografia na PUC, porque por mais que o curso de arquitetura seja muito amplo e os professores tentem te dar uma bagagem muito legal dentro da arquitetura, né? É, a gente não consegue se especializar 100%, né? Ainda mais tratando de cenografia, que é um campo muito diferente. Então, entender um pouco mais de material, entender um pouco mais de fornecedor, entender como você estrutura as coisas é bem importante. E é uma coisa que você acaba não vendo muito dentro da faculdade. Bom, Thaís, então, você trazendo o gancho da multidisciplinaridade da arquitetura, vocês intitulam o seu estúdio da mesma forma. A gente queria saber como é desenvolvido o trabalho dentro desse coletivo e em quais frentes você atua enquanto arquiteto e urbanista. Bem, eu abri um estúdio, né, com mais dois amigos. Esses dois amigos, eles inclusive não são arquitetos, eles são designers, então acho que aí a gente já começa essa conversa da multidisciplinaridade, né? Eu acho que a arquitetura, como qualquer outra profissão, a gente nunca atua de forma sozinha, a gente sempre está dependente, precisando de outras profissões para conseguir fazer um bom trabalho. E dentro da cenografia é a mesma coisa, né? Eu conheci esses dois amigos montando um evento, inclusive, um festival do ano passado, onde a gente entrou sem conhecer ninguém, né? A gente não se conhecia, no caso, e um precisava muito do trabalho do outro para conseguir fazer o negócio funcionar, né? E a partir disso a gente viu que o nosso trabalho funcionava muito bem junto, e a gente resolveu montar um estúdio focado só em cenografia e montagem de design, essas coisas, né? Então, a gente consegue pegar a produção de uma forma muito ampla, por ter pessoas em várias
atuações diferentes, né? Porque eles são designers, mas eles atuam em áreas diferentes também. Então, desde o branding, a concepção de uma marca, por exemplo, aí a gente faz um desenvolvimento junto da ideia da criação, né? Da parte de identidade visual, e depois eu entro, né? Atuando mais na parte, assim, de arquitetura com a montagem, que é o espaço físico em si, dando as ideias e tentando transformar em real aquilo que a gente teve de ideia no início, né? Então, a gente consegue pegar um trabalho num projeto como um todo. Legal, Thaís. Na concepção da identidade do estúdio, a gente percebe uma forte influência da cultura oriental. E entendendo que em um mercado cada vez mais competitivo é importante desenvolver um diferencial, você diria que esse é o de vocês? Como essa influência permeia os projetos? Eu acho que sim, é uma pergunta bem curiosa, inclusive. A gente tem a mesma criação, uma identidade cultural muito forte, né? Nós três temos ascendência japonesa, então eu acho que todo trabalho, assim, independente de ser em cenografia ou não, a gente fala um pouco da gente, né? Dentro das coisas que a gente projeta, de forma direta ou não. A gente teve sorte de pegar alguns projetos bem legais, que conversassem muito com a nossa identidade, que a gente pudesse trazer um pouco da nossa cultura para dentro dos projetos. Então, acho que isso tornou uma marca bem forte, é uma marca bem legal e que é um nicho que está crescendo também muito agora, né? É, mas a gente também está tentando se diferenciar um pouco, né? A gente traz um pouco dessa questão cultural, mas isso não quer dizer que a gente também não faça outros tipos de projeto. Então, no início, né, do estúdio, a gente até se questionou, né? Será que a gente só vai pegar projetos desse tipo, né, que envolvam a cultura asiática e tudo? E depois, não, a gente começou a ver que outros clientes foram chegando e a gente conseguiu trazer um pouco da nossa identidade, mas de uma forma indireta. Então, acho que sim, é um diferencial, as pessoas procuram a gente porque viram a gente de alguma forma, assim, e hoje em dia a gente consegue traduzir isso de formas diferentes, e não necessariamente com a identidade de ser um estúdio asiático, assim, estampado. Aqui a gente trouxe algumas referências, né, o nome do estúdio de vocês, que é o Yu Yu Yu, e também algumas coisas que vocês fazem, como brand, direção de arte, etc. E Isso. mais uma apresentação aqui do trabalho de vocês. E agora a gente vai focar um pouco, né, nessa questão de algum festival que você fez, que foi esse Festival do Japão. E eu queria te fazer uma pergunta de qual foi o conceito norteador desse projeto e como o partido foi materializado. E se nesse projeto em específico, como é que a linguagem e a identidade visual foram exprimidas na montagem e na criação do stand? Bem, o Festival do Japão, na verdade, eu atuo ele em duas frentes diferentes, né? Na questão da montagem do festival em si, então eu entro mais na parte de infraestrutura, né? Que é montagem mesmo, né? Levantar parede, mapear gás elétrico, hidráulico, iluminação, enfim. Essa é uma das partes do festival, que eu entro como infra. E a segunda parte, que é a parte cenográfica, que a gente conseguiu pegar um stand lá dentro, é um stand bem grande. Esse ano a gente está com mais ou menos 400 metros quadrados, né, para montar. E a gente consegue trabalhar um pouco mais essa questão da criação, né? O FJ Taon, que é esse projeto cenográfico dentro do Festival do Japão, ele teve a ideia de começar, na verdade, no âmbito online, por causa da pandemia. Por isso que é o Taon. E aí, calhou de começar a voltar as coisas presencialmente, e a gente trouxe ele para o presencial, né? E a questão da identidade visual é exatamente isso. A gente queria trazer o mundo online, então tem uma ligação muito forte com a parte da tecnologia do Japão, né? A questão dos letreiros luminosos das cidades lá e tudo. Trazer um pouco esse lado mais jovem, porque o Japão ainda tem essa questão um pouco conservadora ainda. E a gente começou a traduzir isso primeiro em identidade visual, que teoricamente primeiro era só na parte online, e a gente começou a traduzir isso para o físico, né? Como que a gente poderia atrair as pessoas que estão na internet para o espaço físico? Começar a atrair de novo esses jovens que ficaram 3 anos, né, dentro de casa para um festival grande, né? Então, a gente teve essas ativações, primeiro na internet, depois traduziu em identidade visual, trouxe alguns artistas diferentes, ativações diferentes dentro do stand também. Acho que isso é o legal da cenografia, você conseguir ver as pessoas interagindo com o que você projeta, né? E
E foi basicamente isso, assim, o projeto deu super certo. Esse ano a gente vai ter o FJ Taon parte 2 que é a segunda edição, e tem tudo para continuar por aí. Muito bacana. Thaís, como você enxerga o mercado da cenografia a longo prazo? E quais as aptidões você acredita precisar desenvolver para continuar inserida nele? E por último, e quais seriam as suas dicas para os recém-formados que têm interesse nessa área? Assim, eu acho que o mercado da cenografia, ele tá sempre em movimento, assim, né? A gente agora voltou com tudo, com os eventos presenciais. A gente viu a importância também, por exemplo, da ativação das ativações das marcas dentro da internet e fora da internet também, e o quanto a parte cenográfica mesmo, né? É importante para isso. Então eu vejo um mercado assim que está em uma ascensão muito grande. E é um mercado que eu gosto muito e pretendo ficar, assim. E eu acredito que para você continuar inserida nele, é importante você ter é, muita curiosidade de procurar coisas, né? Tipo, ir em festivais também, se você puder, claro, ou procurar sobre os festivais que você tem interesse, quem montou, quem tá por trás da parte de cenografia, quem tá por trás da parte, nem que seja, por exemplo, quem criou a line-up de um festival. É super importante para quem tá fazendo a cenografia, porque você tem que casar um pouco com o que está acontecendo, com o que você está montando, né? Então, é bem importante você pesquisando essas coisas, tentar conversar com pessoas que estão na área também é bem interessante. Eu acho que a minha dica para quem é recém-formado ou para quem está querendo entrar nessa área é exatamente isso, assim, é ter a curiosidade de procurar, né? É um mercado que às vezes você não está tão habituado a ter contato como outras áreas da arquitetura, né? Então, procurar gente que está no meio, tentar conversar, procurar empresas que fazem, porque às vezes, eu, no caso, eu tenho uma empresa muito pequena, né? A gente atua de forma muito mais, como eu vou falar assim, mais intimista, assim, né? Com as marcas, e o festival também é um festival um pouco menor, mas você tentar achar empresas mesmo que vão fazendo, eu acho que é bem importante a gente ter o contato para ver se a gente realmente vai gostar, e se puder também começar a fazer algumas coisas na área, eu acho bem legal. Bom, é isso. Queria agradecer bastante a sua presença, Thaís, por ter compartilhado um pouco da sua profissão e dessa atuação com a gente aqui para nossa entrevista. Muito obrigado, de verdade. Obrigada, gente. Obrigado, Tchau, Thaís. tchau.